segui seus passos naquela noite fria. Eu senti a dor, senti sua agonia. Te dei a confiança que você não sentia. Estava do teu lado e você nunca me via. Pisou nas brasas do pecado e os ferimentos fui eu quem curou. E mesmo assim não percebias o meu grande amor. Como o sol, a sua vida foi se pondo no horizonte da triste amargura. Não suportei ver tanto sofrimento, eu então te dei a cura. Você foi o vento forte, eu a brisa mansa. Você foi a fonte seca e eu o rio da esperança. Foi o fogo que queimou, fui a água que apagou. Sua escuridão tornou-se luz. Você foi o gosto amargo, pra você eu fui o mel. Você foi o abismo fundo, pra você eu fui seu céu. Você foi a perdição, eu sou tua salvação. Eu sou Jesus. Pisou nas brasas do pecado e os ferimentos fui eu quem curou. E mesmo assim não percebias o meu grande amor. Como o sol, a sua vida foi se pondo no horizonte da triste amargura. Não suportei ver tanto sofrimento, eu então te dei a cura. Você foi o vento forte, eu a brisa mansa. Você foi a fonte seca e eu o rio da esperança. Foi o fogo que queimou, fui a água que apagou. Sua escuridão tornou-se luz. Você foi o gosto amargo, pra você eu fui o mel. Você foi o abismo fundo, pra você eu fui seu céu. Você foi a perdição, eu sou tua salvação. Eu sou Jesus. Você foi a perdição, eu sou tua salvação. Eu sou Jesus. Você foi a perdição, eu sou tua salvação. Eu sou Jesus. A minha alma estava longe dos caminhos do Senhor. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim,
Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde quando eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com muita alegria, né? Bom dia com muita paz no coração, aquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus, né? Gratos a Deus por mais uma vez, mais uma oportunidade, mais um dia, mais uma nova semana, né? E assim Deus abençoe cada coração, cada vida, todos despertados por Deus, todos recebendo a bênção da vida. Que assim você tenha um dia maravilhoso, abençoados pelas mãos do Senhor. Bom dia com muita alegria sempre, né? De todo o nosso coração. Bom dia, irmã Vilanir, Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus. Bom dia, pastor Paulo, Deus abençoe. Deus abençoe todos os lares, todas as famílias, todos quantos conectados conosco neste momento. Aquele bom dia com aquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mais um louvor para a glória de Deus. Deus te abençoe no nome precioso do Senhor. Irmã Silvia Helena, bom dia, Deus te abençoe. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do sol nada é te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi.
pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus, mas face a face do teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplendente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face do teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas nem me perturbar, o bálsamo ele tem, me toma de seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus, mas face a face do teu lar eu te verei, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor, né? Sempre, sempre, sempre. Que a graça maravilhosa do Senhor nosso Deus sustente cada coração. Bom dia, irmã Adão Maria, né? E todos quantos conectados conosco neste momento, que a bênção divina, a bênção da palavra de Deus possa repousar em nossos corações, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. E bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam as palavras desta profecia. Esta profecia, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é o manual da vida, a instrução para os filhos de Deus. E Deus trata com seus filhos só dentro de sua palavra. Tudo aquilo que excede e sai da palavra de Deus há uma advertência do Senhor, né? Não acrescente, não diminua a palavra do Senhor. Haverá algo severo para os que fazem estas coisas, né? Então, assim, Deus possa dirigir os nossos corações e nos encaminhar dentro da sua palavra. E assim nós estarmos olhando para Ele, o autor e consumador de nossa fé. Só para Ele, não olhando nem para a esquerda e nem para a direita, mas somente para o que diz a palavra de Deus. E para isto, precisamos de Deus. Sem Ele, é impossível que isso aconteça, né? Pois é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Muito bem, meus irmãos, vamos pensar aqui um pouquinho da palavra de Deus. Hoje tomando Mateus 13 para meditar um pouquinho, né? A partir do versículo 26, então está escrito assim: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele
os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros serão os anjos. Aleluia. A boa semente são os filhos do reino. Aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor por sua palavra, né? Que a palavra do Senhor possa alimentar nossos corações e assim sermos ajudados pelo Senhor por meio da sua palavra, né? Sempre. Que então a graça de Deus sobre nós nos ajude. E com fé na palavra, né? Então entender a parábola da semente para o nosso coração. Precisamos sempre então olhar, voltar lá no princípio, pois se trata de uma mistura, de uma hibridização que ocorreu, né? E isto foi ocasionado pela desobediência à palavra de Deus, onde germinou, né? Gerou todo o problema para a raça humana, toda a incredulidade, a separação entre o homem e Deus, o que é a morte, né? Que é a separação. E assim então o pecado gerou, manifestou sementes que aí precisamos conhecer. Como o Senhor Jesus disse, o inimigo veio e semeou a sua semente. Então conhecer a semente do inimigo por meio da palavra de Deus, da informação que nos traz a palavra de Deus. E é justamente isto que requer de cada pessoa fé na palavra de Deus. Porque então, se não cremos na palavra de Deus em sua totalidade, vamos estar crendo parcialmente. E crendo parcialmente, você não terá uma inteireza de fé, uma fé plena, perfeita, porque a fé, ela tem que ser em toda a palavra de Deus, em tudo que Deus já o disse. E então ter o esclarecimento para nos ajudar, termos luz, ver com clareza e sermos posicionados como filhos de Deus. Ter a posição pela palavra de Deus. Então olhar esta semente, esta semeadura do mal, a qual entrou pela desobediência. Isso nós precisamos ter uma clareza para que, ao ouvir hoje em nossos dias, nós possamos então entrar na origem da palavra de Deus
e assim escaparmos da corrupção espiritual, a corrupção que há no mundo, corrupção de todas as formas e principalmente, a corrupção espiritual, que é justamente esta manipulada, forçada por Satanás, a qual nós chamamos de pecado. O pecado é nada mais, nada menos do que as obras de Satanás na vida das pessoas. E então descobrir estas obras e até mesmo aceitar que elas governam a cada um de nós, até que sejamos libertos pelo ensinamento da palavra de Deus, pois o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, isso deve abranger a nossa vida com conhecimento, sabedoria de Deus, sabedoria divina, instrução divina, para que assim nós possamos ser conscientizados, ter a nossa consciência em seu estado original. Então sempre olhar a queda ou do pecado, onde até mesmo o mundo é ludibriado, com um pensamento mesquinho e fraco, e muitas vezes tão forte porque confundiu a mente das pessoas, quando lhes foi dito, ensinado que a Eva comeu uma maçã, comeu uma fruta, quando na verdade você olha dentro das Escrituras, não há esta tal informação que o pecado original foi ocasionado por alimentar-se de uma maçã, que simplesmente é um fruto de uma árvore, e na qual, em Gênesis está escrito, o Senhor Deus disse: de todos os frutos das árvores, de todos os frutos das árvores comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Então, atentar para isso, árvores e árvore. Então, conhecer simbologia bíblica, as expressões proféticas, expressões pronunciadas pelos profetas de Deus. Então, foi assim que Deus deu o tipo, a escritura para o escritor, e assim então ele o escreveu, e assim então este é Moisés, dentro da simbologia. Então, se você caminhar dentro da palavra de Deus, você encontrará mais alguns sinônimos de árvores ou de árvore. Então, olhar a semelhança, para que assim possamos entender, compreender pelas Escrituras, porque são as Escrituras que revelam a manifestação de Deus. E então, olhar para aquela árvore singular que está no meio do jardim. Se das árvores podereis comer os frutos, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não. Então, encontrar no livro de Números, Deus expressou Israel como sândalos. Sândalo, uma árvore, aquela árvore perfumosa, odorífera. Então, o homem sendo comparado com a árvore. Você vai nos Salmos,
Davi expressou: a mulher será como uma árvore frutífera ao teu lado. Vai olhando a semelhança da árvore, a Bíblia esclarecendo como um lado pessoal, para que assim nós possamos ter base e entendimento pelas Escrituras. Quando o Senhor Jesus curou o ceguinho e perguntou: que vês? Ele disse: eu vejo homens como árvores que andam. Então olhar, achar o sentido para aquela árvore singular que está no meio do jardim, claro, então está apontando para algo, a uma semelhança humana, porque há no plural as árvores, destas quais você pode comer o fruto, mas há uma árvore que não pode tocar nela e nem comer o seu fruto. Então, relacionado com a criação, então envolvendo ali a criação de Deus, o homem, a mulher, e um animal quase humano, que era a serpente. Por que quase humano? Então nós olhamos que a Bíblia nos declara que a serpente era um animal que falava. E também esta serpente era um animal que caminhava. E é justamente esta serpente que foi o animal que Satanás usou para dialogar com Eva e assim apresentar a sua astúcia, trazer despertamentos. Então, ao trazer despertamentos, enganos, desejos, é isso que está escrito lá dentro de Gênesis 3, pois a Eva viu que aquela árvore era desejável, despertou-lhe um desejo. Claro, ela não estava com Adão. Então olha o esclarecimento do Senhor Jesus, dormindo os homens ou dormindo o homem, vamos aplicar isto a Adão. Então o inimigo veio e plantou a sua semente dentro da vinha do homem. Então olhar a vinha, a terra de Adão a Eva, e ali você perceber então que a serpente, tomando a distração de Eva, despertando o desejo, ela viu que a árvore era desejável para se comer. Se você tomar o pejorativo mundano de comer, você entenderá. Comer o fruto que não podia, aquele despertar, aquele desejo, e então aquilo ela tomou e comeu. E então nós vamos encontrar que após tomar daquele fruto, então trouxe-lhe uma semente, uma vida, uma gestação. Claro, nós vamos ver que dentro daquela gestação houve nascimentos, houve nascimento de Abel e Caim. Então você descobrir por meio da serpente, então aquele desejo sendo saciado, isso gerou o pecado gerou um fruto, aquele fruto foi chamado Caim, e outro fruto foi chamado Abel. Agora, segundo as Escrituras, olhando para esta semente, o inimigo semeando a semente, para nós acharmos que qualidade de semente, aquela que o Senhor Jesus disse, ele disse: a boa semente são os filhos do reino, a má semente são os filhos do joio, do mundo. E então você olhar
que a palavra de Deus declara que Caim era filho do maligno, como está escrito na primeira carta de João, em seu capítulo 2. E Caim, sendo do maligno, matou seu irmão, não é sendo de Adão. E então você volta dentro da Escritura, você vai na genealogia, em Lucas 3, do nascimento de Cristo, você volta lá em Gênesis, a genealogia de Adão, você não encontrará Caim dentro da genealogia de Adão, ou seja, dentro daquela descendência, a semente de Adão, os filhos de Adão, você não encontrará ali. Então você não pode encontrar na descendência de Adão, você não pode encontrar Caim, pois Caim não era fruto de Adão. Caim, ele é um fruto de uma árvore indesejável, esta figurada na pessoa da serpente, a serpente que era quase um humano, tão próximo do homem, que assim o seu gens, o seu sangue pôde combinar com a mulher, e é justamente isto que Satanás trouxe e apresentou a Eva. Então este é o pecado, não é o comer do fruto das árvores, o qual era alimento. Pois Deus disse: dos frutos das árvores comereis. Era alimento. Então descobrir, crer na palavra de Deus. E assim entender, para chegarmos então dentro da parábola do reino, os filhos do reino, os filhos de Deus, é a boa semente, são os filhos do reino. Então você olhar aquela descendência, depois nós vamos encontrar ainda pelas Escrituras que os filhos do reino foram chamados filhos de Deus, e os filhos do pecado foram chamados filho dos homens. Então, olhando lá dentro, a Escritura disse, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres. Agora, por que essa distinção? Filhos de Deus vendo as filhas dos homens. Então, olhar filhos de Deus, descendência de Adão, filhas dos homens, através da descendência de Caim. Então Caim sendo do maligno. Então o Senhor Jesus também, em São João capítulo 8, versículo 44, vós tendes por pai o diabo, homicida desde o princípio. Homicida, homem que mata. Então veja, olhe o primeiro assassinato, o primeiro homicídio causado pelas mãos de Caim, e lembrando então outra vez do que escreveu o apóstolo João, Caim, sendo do maligno, matou seu irmão. Sendo do maligno ele matou, ele não se tornou por matar. Não depois de ter matado ele se tornou mal. Não, ele matou porque ele já era mal. Então olhar a sua qualidade, a sua descendência, de onde ele veio, homicida desde o princípio. Vós tendes por pai o diabo, homicida desde o princípio. Mentiroso, pois ele nunca se firmou na verdade. Quando ele fala da mentira, ele fala do que lhe é próprio, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Então você encontrar ele mentindo para Eva,
induzindo a sua fala, a sua conversa, e a sua conversa é uma mentira. Então isso produziu a Caim o joio, a má semente, aquela má semente. Então olhar para Caim, você olhar e ver os homens com aquela mesma qualidade má, qualidades de matar, de assassinar o seu irmão, então são filhos de Caim, filhos do joio, não são filhos de Deus. A boa semente são os filhos do reino. Então compreender quando lhes lhe foi falado pelo Senhor Jesus, a boa semente cair numa boa terra, esta boa terra dos filhos de Deus, o coração do homem que ama a Deus, toma Deus em sua palavra, e assim ele pode caminhar com Deus, pois a palavra de Deus, a semente, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então olhar o Filho do Homem, o Senhor Jesus, o qual é a semente de Deus. Ele disse, se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Então ele é o primeiro grão, ele é o grão vida, é o grão mestre, é o primeiro nesta criação. Olhar para o Senhor Jesus e saber que nós somos gerados dele, filhos do reino. A boa semente são os filhos do reino. Então agora você ouvir a palavra do Evangelho, a palavra de Deus, e não vai produzir em você aquela vida mesclada de Satanás, o qual ele mesclou para Eva. Então ele chamou a atenção e despertou o desejo, e assim tem sido dentro da vida espiritual você olhar que a mulher representa a igreja sendo enganada por Satanás. Então após o Senhor Jesus, a vida eterna, o Emanuel, estabelecer a sua igreja, aquela a qual ele anunciou, ele evangelizou, ele ensinou, e depois no dia de Pentecostes ele mesmo veio, habitou em sua igreja. E assim, então, ele difundindo a sua palavra, você vê então a multiplicação dos filhos de Deus, daquela semente do grão vida, o grão mestre, o grão Deus, o Senhor Jesus. Então padecendo, morrendo e agora germinando, gerando outro tanto no dia de Pentecostes. Mas ao caminhar, depois de alguns dias, vem Satanás outra vez com a sua ludibriação, com seu engano, seus encantos, e apresenta uma nova doutrina. Essa doutrina que foi surgida, nós podemos ver através de um diácono, do diaconato, Nicolau, a qual o Senhor Jesus, lá no livro do Gênesis, do Apocalipse, ele disse para João: eis a obra dos nicolaítas, os quais eu aborreço. E dentro da carta de João, ele disse: saíram de nós, muitos se tornaram anticristo, se tornaram contra a palavra, saíram de nós, porque não eram dos nossos. Então você vê uma parte da igreja saindo de dentro da igreja do Senhor, daquela que foi formada no Pentecostes, e ali entra então o espírito de Satanás, ludibriando outra vez, plantando a sua semente por meio daquela igreja que começou a sua cavalgada pelo cavalo branco.
E assim então Satanás ele vem sempre torcendo a palavra de Deus e conquistando seus adeptos, tirando a atenção da igreja, como ele tirou a atenção da igreja Eva, agora aqui da igreja que foi nascida de Cristo no Pentecostes. E assim ele vem com o seu trabalho, a sua mesclagem, o seu encanto espiritual, a mentira encantadora, ela é desejável. Então a Eva viu que aquela árvore era desejável, era boa para dar entendimento. É assim que Satanás trabalha. Então hoje chegar, meus irmãos, onde nós estamos, já quase findando o 6º milênio, findando todas as coisas, e um mundo enganado outra vez pelo ilusionismo da mentira de Satanás, da perversão de Satanás, tratando de fazer filhos de Deus enganados com a Escritura, por meio do evangelho da serpente, da ludibriação, e então a palavra de Deus cair como semente no coração eleito, no coração dos filhos, e germinar a vida de Deus em nós. Então hoje, nos dias que nós vivemos, depois de quase 2000 anos, um mundo ludibriado por uma mensagem dogmática, uma mensagem trinitária, fazendo 3 pessoas na divindade, enganando o povo, e então a semente, a palavra cair no coração e germinar vida de Deus. Que vida! Jesus Cristo, Deus trabalhando, semeando, mandando a sua palavra para os nossos corações. E esta palavra, ela veio desde o nascimento do Senhor, pois o Filho do Homem é o que semeia a boa semente. A boa semente é a palavra de Deus. Então a palavra germina, torna-se vida na boa terra, o coração eleito, o coração que crê, e então produzindo vida de Deus. Os filhos do reino é a boa semente, é onde Deus mostra e vivifica a sua palavra, mas então ela é a partir do grão semente que é Cristo, e agora aquela vida de Cristo vivendo em nós, libertando da incredulidade da palavra de Deus, do esclarecimento da palavra de Deus, o qual prossegue esclarecendo. A palavra de Deus não nos deixa estagnar, parar em pensamentos que inibe a progressão da palavra em nossos corações. Agora inibir, estagnar, parar dentro de pensamentos dogmáticos, religiosos ou próprios, esse é o trabalho de Satanás. Por isso, conhecer a verdade e ser liberto pela verdade. Ser liberto é conhecer, então, deixar a prática do erro e termos a prática da vida de Deus. Então disse Oséias, em seu capítulo 6, versículo 3: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Conhecer a verdade e prosseguir em conhecer, pois é conhecendo a verdade que somos libertos. Conhecer a verdade que os filhos do reino é a boa semente, a semente da vida eterna, a semente de Deus,
Então, olhando desde o princípio, a semente, a descendência de Adão e a descendência de Caim, filhos do reino, a boa semente, a má semente, os filhos de Satanás, filhos do joio, e então assim podermos dissipar e termos discernimento entre a boa e a má semente, e assim sermos vivificados por esta vida de Deus. E conhecer toda a palavra de Deus, conhecer o programa de Deus, dentro de suas manifestações, e não estarmos parados em nossos próprios pensamentos, mas sim dirigidos pelo Espírito Santo, que pode nos dirigir e guiar pelos pensamentos eternos do Senhor. Que assim Deus continue nos ajudando. Deus nos ajude a nós sairmos de dentro da nossa limitação humana. O homem é limitado e a nossa limitação não deixa Deus trabalhar. Mas se podermos perder a limitação e deixar Deus, que não tem limites, ilimitado, trabalhar em nossos corações, Ele pode guiar nossos passos por sua palavra eterna. Que assim Deus abençoe cada vida, cada coração. Em nome do Senhor Jesus. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós te glorificamos pela vida, mais um dia que o Senhor tem nos dado, mais uma oportunidade. Então rogamos que as tuas bênçãos guiem os nossos passos, que o teu Espírito Santo vivifique a sua palavra em nosso coração. As suas palavras são palavras de vida eterna, Senhor. E é por meio desta palavra que nós queremos ser vivificados, ensinados, conscientizados e então cheios da vida do Senhor. Como verdadeiros filhos do reino, tendo a boa semente da sua palavra, vivificando o nosso ser. Abençoe o teu povo, a tua igreja, cada irmão, cada irmã conectados neste momento, possa ser preenchido com a plenitude da tua graça e do teu conhecimento, Pai. Dá-nos a tua sabedoria, inspiração, revelação e guia-nos pelos teus caminhos eternos. É o que nós te rogamos, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia. Muito bem, meus irmãos, Deus abençoe a cada um, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amanhã cedo, se Deus quiser, às 6 horas, a nossa live, matinal. E à tarde, se Deus quiser, teremos também a nossa live, a nossa transmissão. Que cada um possa estar junto comigo, se você puder, lhe agradeço, muito bom, sempre me ajuda.
E sempre que você puder aí também compartilhar também a mais alguém, comunicar a mais alguém, e assim todos nós podermos ser beneficiados com a graça de Deus. O meu abraço, o meu bom dia a todos meus irmãos, no nome do Senhor Jesus, né? Pastor Paulo Sérgio, bom dia, Deus abençoe. Irmã Vilanir, bom dia, Deus abençoe. Irmã Silvia Helena, Deus abençoe, bom dia. Irmã Adão Maria, bom dia, Deus abençoe. Irmã Roseli Rodrigues, bom dia, irmã Roseli, Deus abençoe. Irmão Elias, meu nobre irmão, Deus te abençoe, um bom dia, Elias Estanque, né? Deus abençoe. E também meu amado irmão Elias Garcia, Deus te abençoe, irmão Elias Garcia, com esta graça divina, sempre, sempre, né? Irmã Aurinda Oliveira, bom dia, irmã Aurinda, Deus abençoe. Rogério Gabriel, bom dia, Deus abençoe você, todo o seu lar. Irmã Piedade, bom dia, irmã Piedade, Deus te abençoe, aí junto com os meninos, né, todos aí, bom dia. Birubiru, bom dia, Deus abençoe Biro, e todos aí na sua casa, né, Deus abençoe. Todos quantos conectados conosco, bom dia, meus irmãos, cheio da presença de Deus, e até a próxima, se Deus quiser. Porque a mim se apegou, eu livrarei, o salvarei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu responderei. Na angústia estarei, livrarei, eu glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ele me invocará, eu responderei. Na angústia estarei, livrarei, eu glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação.
salvação. A minha salvação